transforme sua mente. Quando? Sempre. O Rei dos Reis nos deixou a sua instrução para cumprir a sua missão. Hoje eu te convido a mergulhar comigo na história de Saul e Davi. Davi versus Saul. Eu digo para você no dia de hoje, não coloque, não aceite o capacete de Saul. Essa história maravilhosa está lá em 1 Samuel, capítulo 17, começando no versículo 32. E Davi disse a Saul, que não fale o coração de nenhum homem por causa dele. O teu servo irá e lutará contra esse filisteu. E Saul disse a Davi, tu não estás apto para ir contra este filisteu e contra ele lutar, pois não passas de um jovem, e ele um homem de guerra, desde a sua mocidade. E Davi disse a Saul, o teu servo cuidava das ovelhas do seu pai. Quando apareceu um leão e um urso, e tombou um cordeiro do rebanho, e eu saí atrás dele, e feri, e livrei da sua boca. E quando ele se levantou contra mim, eu peguei pela barba e feri, e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso, e este filisteu incircunciso será como um deles, pois está desafiando os exércitos do Deus vivo. Além disso, disse Davi, o Senhor que me livrou da pata do leão e da pata do urso, livrará-me-á da mão desse filisteu. E Saul disse a Davi, vai, e o Senhor seja contigo. E Saul armou Davi com sua armadura, e colocou um capacete de bronze sobre a sua cabeça. Também o armou com a capa encouraçada. E Davi cingiu a sua espada sobre a sua armadura, e experimentou ir, pois ele não o tinha provado. E Davi disse a Saul, não posso ir com as suas coisas, pois não as provei. E Davi as tirou de si. E ele tomou na mão o seu cajado, e escolheu para si 5 pedras lisas do riacho, e as colocou em uma forja de pastor, que ele tinha, em uma bolsa, e a sua funda estava na sua mão. E ele se aproximou do filisteu. E o filisteu avançou e se aproximou de Davi, e o homem que carregava o escudo ia adiante dele. E quando o filisteu olhou e viu Davi, ele o desdenhou, pois ele não passava de um jovem, ruivo e de boa aparência. E o filisteu disse a Davi, sou eu um cão, para que venhas a mim com varas? E o filisteu amaldiçoou Davi, em nome dos seus deuses. E o filisteu disse a Davi, vem até mim, e eu darei a sua carne às aves do céu, e aos animais do campo. Então disse Davi ao filisteu, tu vens a mim com uma espada, com uma lança e com um escudo, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tu desafiastes. Nesse dia o Senhor te entregará na minha mão, e eu te ferirei, e arrancarei a cabeça, e darei as carcaças dos exércitos dos filisteus, nesse dia, para as aves do céu e para os animais selvagens da terra, para que toda a terra possa saber que há um Deus em Israel.
E toda essa assembleia saberá que o Senhor não salva com espada e lança, pois a batalha é do Senhor, e ele te entregará nas nossas mãos. E sucedeu que, quando o filisteu se levantou e veio e se aproximou para se encontrar com Davi, Davi se apressou e correu em direção ao exército para encontrar o filisteu. E Davi pôs a sua mão na sua bolsa e dali tomou uma pedra e a atirou e feriu o filisteu na sua testa, de modo que a pedra afundou-se na sua testa e ele caiu com a sua face em terra. Assim, Davi prevaleceu sobre o filisteu com uma funda e com uma pedra, e feriu o filisteu e o matou. Porém, não havia espada na mão de Davi. Assim Davi correu e se pôs de pé em cima do filisteu e tomou a sua espada, sacou-a da sua banda e o matou. E com ela ele cortou sua cabeça. E quando os filisteus viram que o seu campeão estava morto, eles fugiram. Eu te pergunto no dia de hoje, qual capacete você tem colocado? O de Saul? Qual mentalidade você tem seguido? A de Saul? Davi, ele até tentou colocar o capacete de Saul, mas não servia para Davi, porque o capacete de Saul era para ele, era a mentalidade dele. Mas Davi, ele optou para não usar o capacete de Saul. No entanto, que quando ele colocou o capacete de Saul, ele ficou imóvel. Sabe por quê? Porque o capacete de Saul era sua covardia. Ele era covarde. Ele se acovardou. Mesmo ele ter vencido muitas guerras, ser capitão de guerra, ser general, ser rei, ele deixou a sua mentalidade fracassar. Ele não confiava em Deus. Ele parou de confiar em Deus. Então eu te falo no dia de hoje, não entregue o controle da sua mentalidade na mão de ninguém. Não entregue a sua mentalidade na mão de ninguém, até mesmo de um rei. Davi era rei. Saul era rei e estava na posição de rei. Davi, ele foi ungido a rei, mas ele ainda não estava na posição de rei. Mas ele já tinha a mentalidade de um rei que vencia, que confiava em Deus. Então eu te convido no dia de hoje a ter a mentalidade de Davi, mentalidade de confiança em Deus. Porque às vezes, mesmo nós sendo reis, porque a palavra de Deus diz que nós somos reis e sacerdotes, às vezes não temos a mentalidade de rei e seguimos a manada, seguimos os pensamentos de outras pessoas, o que as pessoas fazem, sem ter a sua própria mentalidade de vencedor, uma mentalidade que é transformada todos os dias. Você precisa transformar a sua mentalidade. Pessoas precisam ser transformadas na mentalidade. Mesmo uma pessoa sendo rei, você não precisa aceitar a mentalidade dela. Por mais que uma pessoa esteja numa posição elevada, você não precisa aceitar a mentalidade dela. Siga a sua mentalidade. Renove a sua mentalidade com a palavra de Deus todos os dias. Não troque aquilo que Deus ele te chamou para fazer. Não troque. Não é a posição que essa pessoa ocupa que vai determinar se você acredita nela ou não. Assim como Davi. Saul, ele quis colocar o capacete dele em Davi. Mas a mentalidade de Saul era desencorajadora. Era de medo, de covardia. E isso não serviu para Davi. Às vezes, uma pessoa ela se torna inquestionável. E não podemos ser assim. A pessoa ela se torna inquestionável. Tipo, eu não preciso aprender com nada, com ninguém. A gente sempre precisa aprender algo. Às vezes você está numa posição elevada e não aceita ser questionado. Mas hoje é o dia de você mesmo se questionar. Será que essa mentalidade vai te levar aonde? Às vezes você tem até bens, você tem até vencido algumas lutas, aflições, mas aonde vai levar essa mentalidade sua? Então todos os dias é dia de nós renovarmos as nossas mentes. Renovar, ter uma transformação, questionar. Muitas pessoas têm posição e não querem ser questionáveis. Então nós precisamos mudar. Todos nós precisamos mudar. A sua posição pode até ter trazido alguns resultados para você, mas não tem a aprovação de Deus. Não adianta nada. Se não tem a aprovação de Deus, não adianta nada. Tipo, você tirou a água da rocha, assim como Moisés. Moisés, ele tirou a água da rocha, mas ele foi reprovado por Deus. Porque Deus ele falou assim para tocar na rocha, e Moisés bateu na rocha.
Então se questione, seja dirigido por Deus. Saul ainda era rei, ele estava na posição de rei, mas estava com a mentalidade distorcida. E Davi, que estava compreendendo o seu propósito, não poderia aceitar a consciência de Saul. Davi, ele tinha a sua visão na recompensa. Ele sabia que quando ele derrotasse aquele gigante, ele ia ter a recompensa dele. Eu te pergunto no dia de hoje, qual tem sido a sua recompensa de você vencer o gigante? Às vezes você está com a mentalidade aí triste, abatido, por quê? Porque você não está pensando na recompensa. Você tem que pensar na recompensa. Transforma a sua mente. Davi, ele derrotou aquele gigante, mas ele foi recompensado, porque tinha uma recompensa atrás daquela posição dele. Às vezes você luta por tantas coisas, mas não se presenteia, não se recompensa. Então se recompense. Não aceite a mentalidade de Saul, né? Tenha a mentalidade de Davi, uma mentalidade de vencedor, uma mentalidade de confiança em Deus. Confie em Deus, porque Ele é com você. Nesse dia de hoje, eu te convido a renovar a sua mente. Diga, eu fui chamada para substituir Saul. Você foi chamado para substituir Saul. Saul foi acovardado, Saul teve medo. Mas você é Davi, você vai ser ousado, você vai ser ousada, você vai enfrentar os seus problemas, porque a recompensa, ela é maior. A covardia não pode te parar. A covardia parou Saul, mas a covardia não parou Davi. Ele não teve medo, ele foi ousado. Eu te convido a não baixar a sua guarda. Não baixe a guarda. Fale o que Deus colocou no seu coração para falar e fazer. Não seja covarde. Escreva aí, eu nunca vou ser covarde. Você não viveu ainda o que Deus preparou para você, porque você não se posicionou ainda. Então se posicione no dia de hoje. Porque Saul, mesmo sendo rei, estava covarde. O rei, ele tem tudo, ele tinha tudo, mas não tinha coragem. Às vezes você tem tudo, mas você não tem coragem. Não tem coragem de falar de Deus, não tem coragem de viver o que Deus tem para você. Davi sabia quem tinha o enviado. E quem tinha o enviado, ele ia patrocinar o propósito. Então, se você sabe que Deus ele tem te enviado a essa terra, esse mundo, Ele também vai enviar as condições. Ele vai te patrocinar. Então, viva os planos de Deus na sua vida. Davi não estava sozinho nessa. Você também não está sozinho nessa. Escolha hoje a não colocar o capacete de Saul, a não ser covarde, mas ser ousado como Davi. E a sua confiança vem estar ainda em Deus, porque é Ele que cuida de você. O Rei dos Reis nos deixou toda a instrução para cumprir a sua missão. Deus abençoe.